Bom, Sabrina Hoffman, te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, né, meio do DJ, para participar do novo Hunter, né, o nosso videocast, hoje tendo a oportunidade de conversar com você. Eu queria iniciar te perguntando um pouco a respeito da tua trajetória profissional, que você falasse um pouquinho para a gente de como começou a tua história profissional, até mesmo a tua formação, né, enfim, para a gente saber um pouquinho mais. Oi, Roberto, oi, DJ, eu que agradeço o convite, a gente já vem trabalhando juntos em outros projetos, né, e é bem bacana ter essa oportunidade de hoje também estar um pouquinho do outro lado, geralmente eu estou lá atrás da câmera, e muito obrigada pela oportunidade. Bom, eu sou jornalista formada, né, sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo, pós-graduada em comunicação empresarial e tenho aí 10 anos de carreira, sempre trabalhei com assessoria de imprensa, sempre com comunicação corporativa, então sempre gostei de estar, né, na área da comunicação para empresas e com empresas e sempre trabalhei nessa área. Trabalhei em algumas agências, trabalhei em empresas de tecnologia e nos últimos 4 anos, 3 anos e meio eu tenho empreendido. E hoje eu tenho a minha assessoria de imprensa, que é a Trevo Comunicação, e com o qual a gente trabalha junto também. Então essa é um breve resumo da minha carreira profissional. Mas Sabrina, me conta assim, qual foi o teu chamado? Quando que você descobriu que queria ser jornalista? Eu acho que desde sempre, assim, eu sempre tive desde, né, ensino médio, ensino fundamental, eu sempre gostei muito das matérias que eram voltadas para a área de comunicação, sempre gostei muito de português, sempre gostei muito de história, sociologia, então já tinha esse viés de vir para essa área. E aí, quando foi a hora de, preciso fazer vestibular, o que eu vou fazer agora? Não me surgiu nenhuma outra opção, eu sempre olhei para o jornalismo, sempre olhei para a assessoria de imprensa especificamente. Eu já entrei sabendo que eu queria trabalhar com isso, eu já entrei esperando a disciplina de assessoria de imprensa. Então, acho que não houve um chamado assim, mas toda a minha carreira, toda a minha trajetória como estudante já me levou para essa área do jornalismo. Mas por que assessoria de imprensa? Porque eu acho que ela é fundamental para a empresa poder crescer e poder se posicionar. Então, eu acho que essa questão da reputação das marcas, de como você conversa com o teu stakeholder, a questão de você poder potencializar os resultados através da comunicação, de você realmente se relacionar de forma com notícias, com a tua opinião, e essa questão do relacionamento das marcas com as pessoas sempre me chamou muito a atenção. Então, eu sempre gostei muito disso, assim, eu olhava para o jornalismo com um olhar um pouquinho mais da comunicação corporativa mesmo, assim, de ver que ele poderia trazer muito mais possibilidade do que aquele tradicional modelo que a gente na época se tinha, que era TV, jornal e rádio. E eu entendia que tinha um potencial muito maior, assim, eu acho que a comunicação te traz coisas muito maiores do que aquilo que a gente geralmente pensa no jornalismo, né, e na época, no jornalismo tradicional. Então, eu sempre gostei desse algo a mais, por isso da assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa não é uma prática nova, a gente sabe que está no mercado já há muito tempo, mas eu observo que nos últimos anos, sei lá, 5, 6, 10 anos, ela vem tendo um crescimento bastante significativo, né, Jota? A gente vê que muitas empresas estão utilizando a assessoria de imprensa, em muitos momentos o assessor de imprensa, inclusive, assume um certo protagonismo, né? Principalmente quando dá uns BOs e tal, aí vai lá o assessor de imprensa falando. Eu lembro muito, né, lá minhas lembranças, né, daquela questão do porta-voz, né, que meio que confundia naquele momento como assessor de imprensa, né? Porque era o cara, né, o porta-voz era o cara que vinha lá e falava, minhas lembranças mais remotas vêm da morte do Tancredo Neves, onde tinha lá, né, o repórter da Globo, que era o porta-voz da presidência, e falava, né, os boletins, né, tão traumáticos, né, durante todo aquele processo. E a gente vê hoje as empresas usando muito a assessoria de imprensa, inclusive alguns profissionais utilizando, profissionais liberais utilizando a assessoria de imprensa. Queria que você resumisse para a gente que tipo de, vamos dizer assim, de trabalho especificamente um assessor de imprensa pode proporcionar para o seu cliente. O que o cliente pode esperar e o que o assessor de imprensa pode entregar, ou a empresa de assessoria de imprensa? A assessoria de imprensa ela é uma ponte entre a empresa, entre o profissional liberal, entre o executivo e a mídia. Então, nós fizemos essa ponte, né? A gente olha para o nosso cliente e identifica aquilo que pode ser notícia, aquilo que pode tornar a empresa mais relevante, mais interessante para os stakeholders, transforma isso em notícia e faz essa ponte com a mídia. Então,
a gente busca espaços na mídia que sejam relevantes para os nossos clientes. Portais, revistas, TV, jornal, para colocar esse cliente em evidência. Como você falou, hoje tanto o profissional liberal quanto as empresas maiores utilizam, né? A assessoria de imprensa até uns anos atrás se via ela muito como uma ferramenta de empresas grandes, né? Que tinham uma estrutura de comunicação muito grande, que precisava se posicionar em várias situações, inclusive nas situações que a gente chama de gestão de crise. Então, se tinha essa visão de que a assessoria de imprensa era apenas para grandes empresas, o que não é verdade. Hoje a gente percebe que toda e qualquer empresa pode ter uma assessoria de imprensa, porque a gente passou por uma democratização muito grande da mídia, né? A própria empresa hoje ela pode se tornar um canal de comunicação. Então, na própria assessoria de imprensa, a gente passou por um momento de transformação nos últimos anos. A gente saiu dos modelos tradicionais, o online estourou, e hoje a assessoria de imprensa, ela tanto te transforma em notícia na mídia tradicional, quanto nos portais, nos veículos de notícias que são online, quanto também ela te ajuda a ser um canal de comunicação. Então hoje muitos dos nossos clientes, e eu falo muitos dos nossos clientes falando em pequenas e médias empresas, não estou falando de grandes empresas, né? Criam seus próprios canais de comunicação, seus podcasts, suas newsletters, seus blog posts, né? Seus canais de comunicação para falar diretamente também com o seu público. Então hoje a assessoria de imprensa ela tem essas duas vertentes, ela tanto faz a ponte com a mídia tradicional, quanto faz essa ponte direto com o seu stakeholder, te transformando em notícias, mas de repente até passando por uma barreira que se entendia como barreira, mas é um parceiro também, a mídia tradicional, passando por isso com esses novos canais, essas novas ferramentas de comunicação. Então hoje a assessoria de imprensa ela é viável para qualquer tipo de empresa, para qualquer profissional. Legal. Eu queria até entender assim, o digital ajudou no primeiro momento porque potencializou essa exposição das empresas, das marcas e dos profissionais, e aí obviamente que se com uma assessoria de imprensa muito bem assessorado, você faz isso ainda canalizar no sentido de configuração e estabelecimento de uma marca melhor, né, obviamente, ou atrapalhou, porque quer queira ou não, alguns segmentos, quando a gente analisa, né, segmentos diferentes, por exemplo, quando a gente olha assim, por exemplo, empresas tradicionais de recrutamento e seleção, as plataformas digitais, por exemplo, o LinkedIn, que é uma rede social, ela veio com um viés, ao mesmo tempo que ela oportuniza você acessar profissionais dos mais diferentes, muitas empresas resolveram fazer o uso da contratação de um perfil premium e fazer por conta própria. Então eu vejo que na própria assessoria de imprensa você tem um pouco isso, né? O cara no digital gerando a própria notícia, escrevendo o próprio conteúdo e ele se posicionando. Ajuda mais do que atrapalha? Como é que é isso? Eu entendo que ajuda mais, né? Teve sim esse processo de, ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Sempre se teve essa discussão de que o jornal impresso vai morrer porque o online agora está muito em alta, e na verdade não, eu acho que é uma transformação. E no sentido da assessoria de imprensa, o que acontece? O que eu percebo? As pessoas elas veem a comunicação como essencial, porém não se tem a técnica e não se tem a forma de se fazer de forma assertiva, de forma correta. Então essa exposição por si só, ela não pode ser benéfica, né? Geralmente quando se faz a exposição por si só sem estratégia, é difícil você acertar. Então, a assessoria de imprensa, eu vejo que essa evolução da comunicação foi muito benéfica, porque as pessoas têm mais canais, existe uma democratização da informação, sim, mas você precisa ter estratégia. Então, a assessoria de imprensa vem muito nesse sentido, de criar uma estratégia, de não só te colocar na mídia, mas te colocar de forma certa, seja na mídia tradicional, seja nas tuas plataformas de comunicação. Então, acho que muito mais facilitou o online e o digital, muito mais facilitou do que comprometeu o nosso trabalho ou comprometeu a imagem da empresa. O que define isso é muito da estratégia que vai se usar. E por isso que se procura sempre um profissional qualificado, né? Por isso que muitas empresas criam ou seus times internos ou buscam profissionais de mercado, porque sabem que, e hoje a gente vive muito politicamente correto, tem essa questão também, então eu preciso estar posicionada de forma correta, eu preciso cuidar com as bandeiras que eu vou
erguer na minha empresa, eu preciso ter um discurso coerente, tudo isso faz parte do nosso trabalho, tudo isso faz parte do nosso apoio para o cliente também se posicionar de uma forma que ajude ele a vender mais e a ser reconhecido como especialista e como uma marca de confiança. Acho que essa é a grande questão, né? Você quer ser visto, mas ser visto como alguém que gere confiança, que seja de confiança. E quando que a empresa deve contratar uma assessoria de imprensa? Isso tem a ver com nível de maturidade, isso tem a ver com objetivo de marketing? Fala um pouco sobre isso. Eu acredito que não tem a ver com tempo de empresa, tem a ver com a tua necessidade. E a assessoria de imprensa ela vai suprir várias necessidades. Então, você está começando a sua empresa, você precisa aparecer e você precisa já se posicionar de uma forma assertiva. Você está passando por um processo de mudança na tua marca, você precisa se posicionar de uma forma assertiva. Você tem uma estrutura de marketing? Ótimo, isso vai ajudar muito. Você não tem uma estrutura de marketing, a assessoria de comunicação vai te ajudar a estruturar muito desse trabalho. Então eu vejo que a assessoria de imprensa se encaixa em vários momentos da empresa. Eu indicaria, claro, já no início do negócio, óbvio. Até tem uma coisa interessante, né? Que a assessoria de imprensa no Brasil, ela foi, na relação com a publicidade, ela tem uma relação ela foi perdida na tradução, né? Que nos Estados Unidos é publicity. Uhum. A assessoria de imprensa é publicity. E aqui no Brasil a gente tem publicidade, que é a parte de propaganda e marketing, né, de comunicação, que foi traduzida de uma maneira diferente, né? Interessante isso. E é engraçado que muita gente ainda vê meio que uma concorrência entre publicidade e assessoria de imprensa. E, na verdade, são dois trabalhos complementares e extremamente necessários, né? Então, a publicidade vem com o seu papel e a assessoria de imprensa complementa com a questão da credibilidade da notícia, da linha editorial, né, do cliente. Então, são duas áreas que se complementam e que precisam ser vistas como complementares e não como, muitas vezes, não, vou fazer só publicidade e vou fazer só assessoria, né? Eu vejo muito isso porque, na minha experiência, né, a gente dá consultoria de branding para as empresas, então a gente faz posicionamento e reposicionamento e rebranding. E o trabalho de assessoria de imprensa, quando a gente faz o planejamento de marketing, a gente, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a gente recomenda principalmente por dois motivos. Um é a questão da reputação, que independente da área de atuação da empresa, é importante ter reputação, construir reputação, e para isso é interessante ter um bom relacionamento com os canais, sejam eles tradicionais ou mais inovadores, mas os canais estabelecidos, inclusive com influenciadores também, né? Sim. Você podia falar depois um pouco mais sobre isso, que é legal. E também o tom de voz, né? Acertar, controlar a narrativa como a empresa, a marca se comunica no mercado e como ela é falada no mercado também. Exato. E é muito disso, assim, né, que você falou dos influenciadores. Quando a gente olha para a estratégia de comunicação, é muito do que faz sentido para a tua marca. Então, por exemplo, nossa, mas eu não gosto de dar entrevista. Mas será que para o teu perfil de negócio você precisa estar dando entrevista o tempo inteiro? Ou a gente pode utilizar uma estratégia de que você vai aparecer nos canais online com matéria escrita por nós, né? Mas eu preciso aparecer em tal veículo. Será que faz sentido para você? Eu preciso fazer dancinha no TikTok? Não precisa, né? Pelo amor de Deus. Mas tudo faz muito sentido quando a gente olha para os negócios e para a estratégia de cada empresa. Então, acho que essa é a grande questão. A assessoria de imprensa, ela não é só para fazer uma notícia sobre a tua empresa e te colocar na mídia. Ela vem junto com uma estratégia de posicionamento, para que você realmente seja posicionado de uma forma assertiva e nos canais que fazem sentido, né? Eu sempre pergunto para os meus clientes, aonde você gostaria de aparecer? E no veículo X, mas por quê? Será que o teu stakeholder, o teu cliente, o teu foco, né, o teu público-alvo, ele está nesse veículo? Será que se a gente olhar, ele não está mais voltado para esse veículo? Então é isso que a gente faz antes de realmente escrever a notícia sobre a sua empresa e te colocar na mídia, ver de que forma a gente pode criar uma estratégia que seja assertiva. E isso é o que dá resultado, né? Porque aí você vê que, olha, mas a assessoria de imprensa não vai me trazer venda direta. Será que não? Será que a pessoa que está comprando de você não comprou porque quando ele pensou no teu serviço, no teu negócio, ele lembrou daquilo que ele viu lá no veículo X e Y? Oportunidades e complementa o teu mix de marketing. Exatamente. Eu até quero aproveitar, já que você perguntou antes, né, DJ, de qual é o momento oportuno para começar com a assessoria de imprensa. Até um dia a gente tomando um café, um dos nossos cafés, né, que são vários,
Eu comentei com ele, a minha empresa tem 22 anos e eu uso assessoria de imprensa mais ou menos 12, pelas minhas contas, né? Foi quando a empresa fez 10 anos que a gente contratou o primeiro serviço de assessoria de imprensa. E se eu pudesse voltar no tempo, e isso não é possível, eu teria startado o processo de assessoria de imprensa desde o primeiro dia que eu iniciei o trabalho com a empresa. Talvez, obviamente, diferente, num formato distinto, mas teria feito isso. Por quê? Porque o que potencializou, não digo diretamente negócio, mas essa questão da exposição da imagem versus a credibilidade, versus a valorização do próprio passe, principalmente para quem trabalha com serviço, é muito grande. Então, se eu puder dar uma dica para quem nos assiste nesse momento, é que pense com carinho, obviamente que faça dentro do formato que faz sentido, de fato, para o seu negócio, mas já comece a pensar nisso como uma estratégia de divulgação da sua marca, do seu produto, do seu serviço, porque realmente cria credibilidade, e essa credibilidade é algo, num primeiro momento, pouco tangível, mas a médio prazo é o que vai te permitir perpetuar, às vezes, por alguns momentos, por algumas crises e assim sucessivamente. Então acho que é extremamente importante esse tipo de situação. E outro ponto que eu acho bem interessante, à medida que você vai utilizando e vai entendendo, é o que a Sabrina acabou de falar. Assim, você começa a perceber qual é o canal ou qual é a mídia, enfim, que de fato faz sentido para o tipo de negócio que você trabalha, né? Porque na realidade, assim, a gente tinha uma visão até certo ponto meio distorcida que a assessoria de imprensa estava associada à rádio, TV, os veículos convencionais. E hoje, para alguns negócios, muito mais vale você aparecer em alguns blogs que tenham de fato aderência com aquilo que você trabalha do que qualquer outra coisa. Então, acho que, de fato, o digital trouxe uma oportunidade muito grande. E também tem um outro lance bacana que democratizou, que nem você falou, porque até pouco tempo atrás nós tínhamos meia dúzia de veículos que meio que definiam quem fala e quem não fala, quem aparece e quem não aparece. E você precisava fazer uma força, né? Tinha um monopólio da narrativa. Exatamente. Agora não, né, cara? De repente, assim, você tá num outro ambiente, beleza, não é aquele ambiente, de repente, conhecido, mais valorizado do mercado, mas, paralelamente, você consegue ir construindo uma identidade, uma imagem, e isso é muito bacana, eu acho que é extremamente importante. Isso que você falou é bem interessante, assim, a questão da democratização. Quando eu comecei a trabalhar em assessoria de imprensa, há 10 anos atrás, a gente tinha 2, 3 blogs, ainda muito iniciais na região aqui, tinha um jornal impresso, tinha as TVs. Hoje a gente tem no mínimo aí 15 sites de notícias aqui na região. Então, assim, olha como cresceu. E aí, às vezes, a gente pensa, não, mas a mídia tá diferente, né? Só porque a gente não tem mais aquela plataforma tradicional que se tinha antes, mas não, ela está muito mais fortalecida e muito mais democratizada. E o que acontece? A imprensa, hoje os veículos estão mais enxutos, então tem menos profissional. A gente sabe que os portais, enfim, né, são equipes mais enxutas, e muitos deles já veem a assessoria de imprensa como um parceiro muito importante para alimentar também os seus portais, porque eles não têm equipe para muitas vezes ir apurar uma notícia aqui, outra ali e produzir mais um conteúdo. Então, o conteúdo que a gente traz, que a assessoria de imprensa traz, que é o conteúdo editorial, que é a notícia sobre os nossos clientes e sempre muito baseada em verdade, em aquilo que faz sentido para os negócios, eles acabam sendo um ponto de apoio muito importante para a imprensa. A imprensa precisa desse apoio da assessoria de imprensa, então a gente acaba criando um elo bem importante também com esse outro lado, né? E ainda sobre a questão dos veículos, a gente tem a questão dos segmentos. Então, por exemplo, hoje a Trevo trabalha muito com tecnologia, indústria e gestão de negócios, né? Inclusive vocês dois atuam com a gente. Então a gente tem mailings muito segmentados. A gente tem um mailing de tecnologia que muitos do pessoal que está assistindo talvez não conheça, mas quem é da área de tecnologia conhece, se informa e leva muito em consideração o que esses portais falam. E a gente trabalha muito com esses portais, o que dá muito resultado, porque é onde o cara que assina o cheque está se informando. Então essa questão do segmento também é bem importante e nós conseguimos trabalhar muito bem a marca dentro do segmento que ela atua. Acho que a evolução tecnológica, né, a digitalização da comunicação facilita e democratiza nessa área de encontrar o nicho de forma profissional e também de ter contato com os canais nacionais
que antigamente eram muito mais inatingíveis, né? Ainda se tem aquela ideia de que a assessoria de imprensa dá certo só pelo relacionamento, porque o assessor de imprensa conhece o jornalista, vai lá tomar um cafezinho com ele. Não que isso não aconteça, mas hoje ajuda, claro, o relacionamento é sempre importante, conexão é sempre importante, né? E no fim das contas, muitas vezes a gente sentou no mesmo banco de universidade, então acaba que todo mundo também se conhece, mas é muito mais de hoje uma relação bem profissional e de sair do eixo, por exemplo, sudeste. Não é só mais em São Paulo que a gente tem bons jornalistas ou que a gente tem bons veículos, e não é só mais o assessor de imprensa que está lá do ladinho que consegue bons espaços. E tem também a ver com ter boas pautas e ter pertinência e relevância, né? Exatamente. O que a marca tem para comunicar tem que ser uma coisa que faz sentido e que é bacana. E não adianta querer comunicar qualquer coisa de qualquer jeito, né? Exatamente. Você tem que ter uma notícia interessante para sair num grande veículo, óbvio, até porque vai ter empresa de todo o país buscando aquele espaço, né, através da assessoria de imprensa, mas também acho que aí entra muito do papel do assessor de imprensa ser também um orientador para sua empresa nesse sentido, né, para o seu cliente, e saber produzir um bom conteúdo, saber identificar o que é uma boa pauta, para daí também entender que aquela pauta funciona para a linha editorial de tal veículo. Então a gente precisa não só entender o nosso cliente, mas entender também dos veículos, entender da linha editorial para conseguir conectar as duas coisas. Eu acho que isso é super importante, né? Porque às vezes o cliente quer que seja publicado em tal veículo e não necessariamente vai dar certo, porque não faz sentido, né? Isso a gente também, é uma coisa que o pessoal de assessoria de imprensa brinca muito, assim, olha, cuidado com quem te promete um resultado X, olha, eu vou te colocar no veículo tal. Isso não existe, né? A assessoria de imprensa, eu brinco que ela cria oportunidades, né? Exatamente, eu brinco que a assessoria de imprensa, ela trabalha com algo que talvez para você seja intangível até você perder, que é a sua credibilidade. Então esse é o grande material de trabalho da assessoria de imprensa, né? Então, cuidado com quem promete resultado fácil ou que acha que vai te colocar de fato em tal veículo, porque existe toda uma análise de cenário. E é claro que assim, não consegui o veículo tal, eu queria sair muito na Folha de São Paulo, né? Mas, minha pauta não saiu lá. A gente tem uma gama gigante de veículos para trabalhar. Então, é muito mais de olhar também, o olhar do assessor de imprensa é de buscar oportunidades em todas as mídias, não só numa específica. Olhar para aquela pauta e entender que ela realmente pode gerar outras oportunidades para a empresa. Também uma visão de longo prazo, né? Exato, de constância, eu acho que é muito mais de constância, né? É muito legal você trabalhar na assessoria de imprensa para lançar um produto, para lançar um serviço, mas é muito mais fácil as pessoas se identificarem com o teu produto, com o teu serviço, e até a própria mídia aceitar esse tipo de pauta quando você já faz um trabalho de longo prazo, um trabalho constante, porque aí o próprio jornalista se identifica com a fonte também, né? O Roberto, por exemplo, hoje a gente sabe que alguns jornalistas, quando precisam, já chamam o Roberto de forma direta. Muitas vezes a gente sempre brinca que o nosso papel é trabalhar tanta pauta até o ponto de que não somos nós oferecendo, mas sim a mídia vindo atrás e sabendo que pode confiar naquela fonte, né? Sim, e não esquece que eu sempre passo a bola para você. sempre. Eu nunca assumo essa coisa de... É uma característica, a Sabrina falou, é fato, existem hoje já alguns jornalistas que procuram diretamente, e eu sempre me preocupo com isso, né? Não é nem por uma questão de que a gente tem uma parceria de trabalho. O tom de voz tem que ser aquele profissional, então é a Sabrina que vai assumir esse papel. Me diz uma coisa, eu acho que o DJ vai concordar com o que eu vou falar. Durante um longo período existia um preconceito relativamente grande com relação a eu estar na imprensa ou na mídia nacional de grande porte, eu preciso atuar como assessoria de imprensa do eixo Rio-São Paulo. Do Sudeste, não é nem em Minas, tal, preferencialmente São Paulo, Rio por conta de canais de TV, né, tipo Rede Globo tal, que estava lá. Então é ali que você tem que atuar, esses têm influência, esses têm pertinência, esses conseguem, assim sucessivamente. Hoje dá, e aí vamos ser bem diretos, né, não vem com desculpinha, hoje dá para uma assessoria de imprensa local, regional, de Blumenau, Santa Catarina, garantir ou prometer, não aonde o cara vai sair, mas que ela vai ter consistência
no mercado nacional como um todo, ou em alguns momentos o cara, se ele realmente precisar estar lá em Rio, São Paulo, ele vai precisar contratar uma assessoria de imprensa de lá? Eu acredito que hoje uma assessoria de imprensa independe do local onde ela esteja. Então, uma assessoria de imprensa do Sul pode muito bem te colocar na mídia do Sudeste. Uma assessoria de imprensa do Sul pode muito bem te colocar na mídia do Nordeste, né? Por exemplo, você já viajou para o Nordeste lá, né? E deu entrevista lá. Então, é muito mais a questão das pautas serem relevantes e terem peso para esses veículos do que o fato da geografia de onde está localizada a assessoria de imprensa. E hoje, por exemplo, os próprios canais de relacionamento, de comunicação, o LinkedIn, o WhatsApp, aproximam muito. Então hoje, por exemplo, no meu WhatsApp, eu tenho vários grupos de mídia de São Paulo que a gente tem uma proximidade, volta e meia, preciso de uma fonte tal, preciso de uma fonte X, Y, Z, e a gente acaba conseguindo atender. A única questão realmente que a geografia impede, quando a gente fala, por exemplo, de TV. Então, assim, TV, muitas vezes a fonte precisa estar lá. Por mais que durante a pandemia houve muita gravação de celular, então as pessoas já provavelmente lembram muito de gravações de celular, enfim. Ainda se precisa muito isso. E algumas mídias, claro, elas favorecem fontes que estejam próximas dela por conta da linha editorial. Não é nem por conta de, mas você está no Sul ou você está no Sudeste. Não, é porque aquele veículo especificamente, ele prioriza alguém que seja próximo dele. Isso é uma questão de jornalismo, né? Você sempre vai priorizar pautas que tenham a ver com a sua comunidade, não é diferente quando você pensa em fontes. Mas tirando isso, hoje qualquer assessoria de imprensa que tenha um bom relacionamento de mídia, que faça um bom trabalho e que tenha boas pautas, vai conseguir te colocar na mídia nacional, na mídia regional, em outras regiões além daquela que você está localizado. Quando a gente fala de jornalismo, a gente fala muito de imprevisto, né? Ou de estar divulgando aquilo que é mais emergencial. Como é para uma empresa, né, uma assessoria de imprensa, para uma jornalista, para uma diretora de uma empresa que nem você, lidar de repente com o ego e o senso de urgência do teu cliente, que é um executivo, que nem o Roberto, que nem o DJ, e que está alinhado para dar uma entrevista no canal X ou Y ou Z, e por algum motivo desmorona um morro, dá uma enchente, dá um vento, dá um fogo, um acidente, e aquele que ele se deslocou, sei lá, 300 quilômetros para chegar até no lugar para dar a tal da entrevista, não tem a entrevista, porque assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você tem aquele cara que assim, tem uma hora cara, que tem um tempo pouco disponível. Como lidar com esses imprevistos, como contornar isso tudo, como ter esse jogo de cintura? Porque eu particularmente acho que isso é um BO dos bons, né? Eu acho que a primeira coisa precisa haver um alinhamento antes dessa situação acontecer. Então, quando a gente entra em um novo cliente, a gente tenta primeiro de tudo fazer um media training, que é um treinamento de mídia, para que o porta-voz saiba como dar entrevista, boas práticas, e aí entram essas questões também. A gente deixa muito claro como é que funciona, né? Porque a gente tem a gente consegue controlar o processo até certo ponto. Sim. A partir do momento em que é a imprensa que está ditando as regras, a gente perde o controle. Então é bem importante ter esse alinhamento prévio, que o gestor esteja ciente dos riscos que ele vai correr. Não é fácil, já aconteceu e não é legal, ninguém gosta, Com mas certeza. Aí é uma questão muito também, às vezes, realmente a pauta, acontecer alguma coisa muito urgente, um acidente, enfim, a imprensa vai priorizar aquilo. Eu acho que esse alinhamento prévio de expectativas é fundamental. Eu tenho, por exemplo, um cliente que não gosta de dar entrevistas, e ele não dá entrevistas, ele está com a gente há 1 ano e meio, ele não dá entrevistas. Dá para trabalhar assessoria de imprensa sem a pessoa dar entrevistas? Dá tranquilamente, porque hoje a gente tem um online. Então a gente alinhou expectativas antes, entendeu o cenário do nosso cliente, entendeu até que ponto ele estava aberto também a trabalhar conosco, né? A trabalhar conosco no sentido de ele disponibilizar o seu tempo para isso. E aí, a partir daí, a gente criou uma estratégia. Não quero dar entrevista, não me sinto confortável nesse momento para dar entrevista, acho que eu preciso um pouco mais de bagagem, de entender como que vai ser a assessoria de imprensa. Tudo bem, então vamos trabalhar no online e no impresso, vamos trabalhar com veículos, a gente já mapeia isso também, com veículos que não vão te pedir uma entrevista, que vão confiar naquele material que a gente está entregando, ou que vai pedir, no máximo, uma entrevista por telefone ou por e-mail, e tudo certo. Então, esse alinhamento prévio resolve bastante coisa. Legal. E essa relação de ego entre a classe jornalística, né? Porque, cara, porque a gente até falou um pouco antes, né? Que em alguns momentos os jornalistas de alguns canais, aí, veículos, entram em contato direto comigo.
Eu já percebi que alguns fizeram isso por praticidade, por facilidade, enfim, por ter achado, né, às vezes o contato lá na rede social, alguma coisa nesse sentido. E outros porque eu tive a nítida sensação de que era para atravessar mesmo, sabe? Já que a gente aqui, eu falo que tem que falar, que era para atravessar mesmo. Eu sempre me preocupei de passar a bola para você, obviamente. Mas isso é comum ou é pouco comum? Na verdade ainda acontece, já acontecia mais, hoje acontece menos. Eu acredito que talvez aconteça muitas vezes porque o jornalista não tem um contato da assessoria de imprensa, então ele vai diretamente no cliente e não tem problema nenhum quando não se tem esse contato. A maioria dos clientes já passa pra gente, é uma orientação que nós demos também, passa esse contato pra gente para que a gente possa sempre manter o mesmo tom de voz, possa manter o alinhamento das informações. Em algumas situações acontece de atravessar a assessoria de imprensa, mas no sentido de tentar buscar arrancar algumas informações a mais, né? Principalmente em pautas um pouquinho mais polêmicas e tal. Isso acaba acontecendo, aquela ideia de que se eu passar por cima da assessoria de imprensa e ir direto no porta-voz, talvez eu consiga uma manchete melhor ou consiga mais informações. Mas quando o cliente está bem orientado, ele já tem essa certeza de que ele precisa do apoio da assessoria de imprensa para manter o alinhamento e aproveitar da melhor forma também aquele espaço de imprensa. Acontece, não deveria acontecer, eu acredito que cada vez menos vai acontecer. A gente vê principalmente na grande mídia, isso é interessante. A grande mídia quase não acontece, porque as pessoas já sabem o processo. Então é muito mais tranquilo. Então, assim, grandes veículos você não vai ver esse tipo de situação, né? A não ser que realmente não tenha o contato da assessoria de imprensa. Mas eu vejo, por exemplo, nos grupos que eu faço parte, quando se precisa entrevistar determinado porta-voz, o pessoal pedindo, quem tem assessoria de imprensa de fulano de tal. Então a gente vê que realmente isso está sendo cada vez, uma situação cada vez menor que se tem no dia a dia. Eu acho até importante, né, a gente ressaltar que numa situação que nem essa, né, de você de repente ser abordado diretamente por alguém da imprensa, tal, ainda mais quando for um canal que você desconhece, né? Ou que você não tem muito contato, que você nunca viu, um blog, um portal, enfim, que é novo para você, é bacana você repassar isso para a assessoria de imprensa, até por uma questão de segurança da imagem que você está construindo em parceria com a assessoria de imprensa. De repente você responde para um canal e esse canal tem uma postura de mercado que é antagônica ao seu comportamento, e isso daí acaba talvez desmoronando, arranhando um pouco da imagem que você vem construindo em parceria, né? Eu acho isso daí bem importante. Queria que você aproveitasse também para falar para a gente que tipo de serviço adicional o contratante de uma assessoria de imprensa pode esperar, além daquela questão trivial, né? Não que seja menos importante, mas é de ser representado junto à imprensa, aos diferentes canais, né? de onde aparece a imagem dele, enfim. A assessoria de imprensa costuma oferecer, por exemplo, o suporte em mídia social, auxílio com relação a essa questão de escrever livros, enfim, o que tem a mais? Eu acho que a própria consultoria em si, né, de criar essa estratégia de comunicação é um ponto importante. Então a assessoria de imprensa ela não vai só executar, ela vai criar junto com você essa estratégia, então ela tem um papel de consultora, e aí tem várias questões que a gente pode atuar. Então, eu quero fazer um trabalho de inbound marketing, toda a questão de blog posts, e-books, trilhas de e-mail, nisso tudo a gente atua. Na questão das redes sociais também, então conteúdo para as redes sociais e sempre muito pensado na tua linha editorial e já muito casado com assessoria de imprensa, porque a gente entende que o que você fala para mídia você tem que falar nas suas redes sociais também, precisa ser algo unificado, e até na questão de produções editoriais. Então, quero escrever um livro, eu preciso de um ghostwriter. A assessoria de imprensa pode te fornecer esse trabalho, ou eu quero organizar esse projeto editorial, né? Eu preciso de revisão do livro. Tudo isso, a assessoria de imprensa também é um canal importante para você. Legal. Sabrina, eu queria que você falasse um pouquinho da questão do alinhamento estratégico de marketing que as marcas precisam ter, né? Quando contratam o serviço de assessoria de imprensa, e até contando um pouco da nossa experiência, né? Quando eu faço a consultoria de branding, a gente cria um documento que chama Plataforma da Marca, né? Que a gente já teve clientes em comum, em que a gente passa esse documento e nele
estão contidos todos os conceitos da marca. Eu queria que você comentasse se isso é uma prática comum do mercado e como que você trabalha quando você não tem esse tipo de informação. Infelizmente ainda não é uma prática comum de mercado e faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque quando o cliente já tem esse tom de voz alinhado e já tem essa estratégia de marketing definida, a assessoria de imprensa ela entra mais numa vertente de executar aquilo que já foi alinhado anteriormente. Então a gente já tem o tom de voz, a gente já tem objetivos, o que a empresa quer e o que a empresa não quer. Quando a gente não tem esse alinhamento estratégico anterior, é importante que se tenha também um cuidado em fazer isso antes de sair executando qualquer coisa. Então a gente não vai sair já fazendo matéria, porque a gente precisa entender o que realmente faz sentido para aquela empresa. É importante ter esse alinhamento com o marketing. As empresas que nós atendemos, principalmente as pequenas e médias, muitas vezes o marketing é uma equipe muito enxuta, é de 1 ou 2 pessoas, então a gente acaba também fazendo um pouquinho além daquele escopo tradicional da assessoria de imprensa, isso é muito importante, mas esse alinhamento e essa proximidade com a equipe de marketing ou com um consultor de marketing faz toda a diferença. A gente teve 2 clientes que passaram por esse processo com você e depois vieram para a assessoria de imprensa e é muito visível a maturidade do negócio nesse processo, assim, né? É uma empresa que já sabe o que quer, já tem muito claro os seus objetivos e o resultado vem mais fácil também, porque você já tem uma linha para seguir. Então acho que é bem importante e cada vez mais a gente precisa passar também para os nossos clientes essa questão do cuidado com a marca, né? É até um passo antes da assessoria de imprensa, se possível. Bacana. E queria perguntar para você também sobre as perspectivas do mercado nessa área. A gente está aí nessa fase final da pandemia, né, nesse momento de transição, né, do modo de sobrevivência para buscar novos modelos, tanto o modelo híbrido de trabalho, né, que ainda está se estabelecendo, quanto novas possibilidades do digital e metaversos e NFTs, etc, etc. Mas como é que você vê o futuro da área da assessoria de imprensa e as complementaridades e outras áreas que podem ser de atuação que vocês podem também entregar valor no mercado, né? A assessoria de imprensa passou por uma mudança bastante grande durante a pandemia, porque até então era comum você entregar o conteúdo em um formato específico, então geralmente era texto, formato texto, né? Ou você deixava pronta ali a sugestão de pergunta, sugestão de entrevista e o veículo executava o restante. Com todo esse boom da pandemia e com todas as mudanças que a gente passou, nesse processo, o multimídia se tornou essencial, então a gente precisa entregar um pouco além, né? Não é só mais a foto e o texto que basta, muitas vezes é um áudio, muitas vezes é um vídeo gravado pelo próprio cliente, então acabou também expandindo as possibilidades e a gente teve que se adaptar também nesse universo de necessidades. Para que você pudesse conquistar mais espaços na mídia, você teve que também dar um passo a mais e ser um executor no sentido de ajudar os veículos a ter aquele material o mais pronto possível. E eu vejo isso como uma oportunidade, por quê? Porque a gente teve não só espaços na mídia, mas a gente teve a construção de novos formatos. Hoje os nossos clientes, eles se tornam referência não só na imprensa tradicional, mas eles têm os seus próprios canais de comunicação. E eu vejo que esse é um ponto muito importante do futuro da assessoria de imprensa. Cada vez mais, com essa democratização da informação, as empresas elas podem se colocar também como fonte de informação, elas próprias. Então a gente pode criar outros canais de conteúdo para as empresas que a gente atua, a gente pode trazer outros formatos, desde a newsletter até a questão de vídeos, de videocast, de podcast, né, de conteúdos para blog, conteúdo para site. Então eu vejo que isso é muito o futuro da assessoria de imprensa, cada vez mais a gente não olhando mais só para o tradicional, não esquecendo, é claro, do tradicional, mas olhando para essas oportunidades de mídia que acabam surgindo e tornam todos nós um potencial veículo de comunicação. Então acho que esse é o grande futuro, a gente vai cada vez mais estar nesse papel de consultor para ajudar o cliente a criar essa estratégia, a ver o que faz mais sentido para ele, e eu penso que até futuramente a gente vai ter algumas empresas que talvez para elas não faça sentido estar na mídia tradicional, mas ser o seu veículo de comunicação, ser ela um portal de comunicação, ser ela uma fonte de comunicação para o seu mercado. Então acho que esse é a grande sacada daqui para frente. Legal. Sem dúvida. Queria te agradecer, né, por essa conversa. Imagina, eu que agradeço. E é muito bacana ter uma visão mais ampla sobre a área da assessoria de imprensa e tudo que ela pode oferecer para as marcas e para as empresas. Obrigado. Eu que agradeço.